Você acredita que um líder cristão, respeitado no mundo inteiro, pode viver uma vida dupla por 8 anos e ninguém perceber? Hoje a gente vai falar de uma queda que abalou muita gente e levantou uma pergunta séria. Ninguém está imune ao pecado? Antes de continuar, eu já quero saber de você, na sua opinião. Um líder que cai em adultério pode voltar ao ministério um dia? Escreve aí nos comentários agora, sem pensar muito. Já deixa o like porque esse assunto precisa alcançar mais pessoas e acompanhe esse vídeo até o final, porque o que o pastor Augusto Nicodemos fala traz uma reflexão profunda, não só sobre líderes, mas sobre todos nós. Vamos juntos. Queridos, foi com muita tristeza que recebi a notícia da queda do Philip Yancey pela quebra do 7º mandamento, não adulterarás. Ele confessou publicamente que vinha mantendo um relacionamento extraconjugal há 8 anos com uma mulher casada. Pediu perdão, admitiu a culpa, pediu perdão à esposa, disse que se reconciliou com ela, abandonou o ministério, deixou o ministério de preletor, pregador, escritor, inserção nas redes sociais e entrou num programa de aconselhamento para recuperar, para ser restaurado. Bom, em primeiro lugar, graças a Deus que ele pediu perdão, que ele reconheceu, admitiu, e também porque ele impôs sobre si mesmo essa disciplina, né, abandonando o seu ministério. Isso nos leva a pensar, a refletir sobre alguns pontos que eu listei aqui no meu computador e eu queria ver com vocês. O primeiro é que nenhum servo está imune à queda, por mais piedoso ou influente que seja. Reflita sobre isso. Não é à toa que a Bíblia diz: vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a Bíblia diz também: aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Então, homens de Deus, homens piedosos, influentes, de um ministério extraordinário, eles não estão isentos de serem tentados e cair em pecado. E isso tudo deveria nos levar a um quebrantamento e uma reflexão a respeito da nossa própria vida. Segundo ponto é: o pecado ainda habita no crente e exige vigilância constante. Nós nunca chegaremos ao estado de perfeição. Sempre seremos pecadores, inclinados a todo mal, tentados e com a possibilidade de cair. Portanto, mais uma vez, a necessidade de vigilância. Terceiro, o pecado sexual desqualifica para o ministério público. Eu, por um lado, fiquei muito triste, e por outro, pelo menos, agradeci a Deus que o Yancey se arrependeu. E ele mesmo tomou a iniciativa de sair do ministério público, de sair das suas atividades. Ele reconhece que o adultério, ele reconhece que o pecado cometido o desqualifica como pastor. Agora, o próximo ponto: a glória de Deus e o bem da igreja estão acima da reputação do líder. Nós devemos zelar pela glória de Deus e pelo bem da sua igreja. Isso significa que, se a gente tiver que escolher entre a reputação da igreja, a glória de Deus e o bem do evangelho e o nome de Yancey, vocês já sabem a resposta, não é? Acima de tudo, a glória de Deus e o bem da sua igreja. Isso me leva a outro ponto. A igreja a que ele pertence é uma igreja que é uma igreja pequena, de uns 30 membros. Ele fez isso de propósito para evitar o assédio, mas é uma igreja, ele é membro dessa igreja e ele deveria passar por um processo disciplinar, não é? Ele se aplicou essa disciplina, mas a igreja a que ele pertence deve proceder a um processo disciplinar para deixar claro que os evangélicos, eles não concordam com isso aí. E me leva ao último ponto que eu quero trazer. A queda do Yancey, o pecado que ele cometeu, traz vergonha para todos os evangélicos, sem dúvida nenhuma, mas em momento nenhum desqualifica a nossa mensagem. A mensagem da graça foi pregada por ele. A mensagem sempre é maior do que o mensageiro. Nós devemos lembrar disso. A queda de Yancey e o pecado que ele cometeu não significa que o evangelho que ele pregou ou o evangelho que ele explicou seja errado ou caiu com ele. Não cai com ele, porque, como eu disse, a mensagem é maior do que o mensageiro. Continua sendo verdade
que Deus perdoa pecadores, Deus transforma pessoas, Deus usa pessoas imperfeitas como nós para pregar sua palavra e que sua igreja é baseada na graça de Deus, na graça de Deus. Graça que não significa libertinagem, como finalmente Yancey veio admitir, né? Há 8 anos vivendo uma vida hipócrita, dupla, e agora então ele confessa, se arrepende e sai do ministério pastoral, e exatamente a coisa certa a fazer. Mas lembremos disso, a queda desses homens não representa a queda da igreja, como certamente muitos críticos vão dizer e muita gente vai nos atacar. Deus nos guarde, Deus nos proteja e Deus tenha misericórdia da sua igreja. Depois de tudo que vimos aqui, fica uma lição clara. A queda de um homem não derruba o evangelho. A mensagem é maior que o mensageiro. A graça continua sendo verdadeira e a igreja continua sendo sustentada por Deus, não por homens. Agora eu quero voltar a ouvir você. O que mais te chamou a atenção nessa história? Qual foi a maior lição para a sua vida? Escreve aqui nos comentários, eu leio todos. Se esse conteúdo te fez refletir, deixa o like agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente fala a verdade, doa a quem doer, sempre com temor a Deus. Que Deus nos guarde, nos fortaleça e tenha misericórdia da sua igreja. Até o próximo vídeo.